Vigilante trabalhando em um posto de serviço desarmado. O que você acha disso? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fique comigo até o final. Vamos lá. Infelizmente, a gente vive no capitalismo e às vezes a gente depara com situações de berração absurdas. Vigilantes sendo contratado e ele é locado para um posto de serviço, que nesse posto de serviço ele vai trabalhar desarmados. Agora, eu até entendo certos postos de serviço por uma questão operacional que o vigilante até pode e deve trabalhar desarmado. Salve as exceções das exceções. Vou dar um exemplo aqui clássico. Eu fui gerente já de 2 grandes shopping center aqui na nossa região. E um desses shopping center é um dos maiores da América Latina. E nós tínhamos ali uma cultura, por vários históricos, que o vigilante internamente, dentro do próprio estabelecimento e do próprio shopping, ele tinha que trabalhar desarmado. Por algum histórico, foram feitos estudos e tudo mais, então nós achávamos por bem que os vigilantes armados trabalhariam externamente. Perfeito? Dentro das portarias, nos controles de acesso, no estacionamento e internamente nos postos considerados vulneráveis, aí sim tinha o vigilante armado. Exemplo, em frente à lotérica, em frente às joalherias, pontos estratégicos. Agora, naquela circulação, que são dezenas e dezenas de vigilantes circulando dentro do shopping center, dentro da cultura nossa e da nossa região, causava estranheza e o cliente sentia-se incomodado com aquela situação, porque o shopping é muito família, muito jovens, adolescentes e principalmente crianças. É um ambiente mais solto, dentro de uma perspectiva assim, mais livre, mais familiar. Então aqueles homens circulando, todos armados, causavam a situação, como causa até hoje. Então, salve as exceções, eu até concordo. Agora, eu vejo em muitos postos de serviço que não cabe de forma alguma o vigilante desarmado. Mas, infelizmente, grandes locais, esses vigilantes são recrutados e trabalhando, a culpa não é do vigilante, jamais. Ele precisa trabalhar e ele é direcionado para um posto que, chegando lá, ele fala que não tem arma, ele não vai, obviamente, criar uma situação, porque pode ser mandado embora, enfim, ele começa a segurar as pontas ali e colocando a sua própria vida em risco. É muito sério. Agora a gente vê que a maioria das vezes são empresas pequeno e médio porte que submete a isso, porque o pessoal do comercial, na ânsia de vender o contrato, ele recebe da empresa que está ali fazendo a sua proposta, uma proposta de um custo mais barato. E ele acaba oferecendo, aqui na minha empresa, fulano e beltrano, ou seja, o posto A, B e C, se vocês fizerem mais barato, não precisa ser armado. Isso mesmo. Aí o pessoal do comercial leva essa autorização, ou melhor, leva essa proposta para a empresa, e o pessoal da diretoria, ali do departamento maior, acaba falando assim, vamos aceitar esse contrato por 1 ano e depois a gente revê essa situação.
Vamos fazer um pouquinho mais barato. A gente sabe que com arma e sem arma o valor é o mesmo, mas para eles acharem que nós estamos fazendo algo bom para eles e acaba vendendo um contrato com vigilantes desarmados ou um armado e os demais desarmados, como se esse fosse dar o suporte para todos, dentro de uma perspectiva totalmente errada. Infelizmente, a gente sabe que o desemprego anda tão grande que o vigilante acaba sendo a maior vítima. E eu acho assim um ato tão feio, tão triste e lamentável em relação à empresa fazendo com o vigilante, que deveria ser, e deveria, essa palavra é bonita, né? Deveria ser o seu patrimônio maior, a sua mão de obra, o vigilante, mas submete essa mão de obra a fazer um serviço totalmente errado. Infelizmente, quando chega a acontecer, lamentavelmente, um sinistro, uma situação, e esse vigilante vem ser ali vitimizado, enfim, é até custoso dizer sobre isso, acaba, infelizmente, ele sendo substituído. E não demora dias, demora horas. 2, 3 horas já está alguém ali para substituir. Isso é triste e lamentável. E eu vejo essas empresas de uma forma assim, se eu fosse falar aqui, tão triste, tão lamentável. Lembro eu que quando gerente operacional de uma empresa, que no dia que chegou isso na minha mesa, dizendo que nós iríamos fazer uma implantação de um posto de serviço e lá eram um valor X de homens armados e um tanto X de homens desarmados. Primeira coisa, entrei dentro da viatura com o nosso motorista e fui lá para entender esse posto. Quando eu voltei, eu falei assim, é impossível, não aceito. Agora, se vocês assinarem um documento justificando, fazendo um plano de segurança e justificando que lá isso é certo, aí sim a responsabilidade é de vocês, mas eu não coloco os meus vigilantes nessa. Pode ser vigilantes voluntários, mas obrigar eles a fazer isso de forma alguma. E assim eles reveram o contrato e armaram todos. Isso é triste e lamentável. Uma empresa que submete o vigilante a fazer isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Fala para mim. Fala para mim. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos bater um papo aqui, trazer um fórum de discussão para a gente valorizar e enriquecer essa discussão, tá bom? Espero ter aqui aberto sua mente, o entendimento, para que a gente possa bater um papo aqui, tá bom? Forte abraço para você e que Deus abençoe sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.